por que essa guerra está durando tanto tempo se Israel tem capacidade de aniquilamento, como você mesmo disse, né? Um governante árabe de uma grande nação falou, gente, vamos pôr o pé no chão. Não dá para exterminar Israel porque corremos risco de sermos exterminados. A faixa de Gaza é pequenininha, né? E aí? Eu escrevi assim que começou a guerra que Israel iria vencer a guerra, ia se voltar para a normalidade e novos ataques terroristas e assim ia se seguir. Eu estava enganado, porque a coisa se prolongou de uma maneira que não tem precedente na história do Estado judeu lá na terra de Israel. Isso se deve por uma tática que é chamada a tática do sequestro e depois de negociar. Mas eu também pensei que eles vão, ao sequestrar, porque, deixa eu só dizer a razão de por que o Hamas atacou. Foi planejado durante 2 anos. Por que eles atacaram? Primeiro, para se vingar, porque Israel vinha de forma sumária eliminando a liderança do Hamas. Mas pontualmente. Com ataques cirúrgicos. Preciso de uma... Como a gente viu, inclusive, no Irã. É impressionante isso. Israel vinha, então, vamos nos vingar, então vamos preparar um ataque sem precedentes aqui. 2 anos. E que foi liderado por Sinwar, que foi operado no cérebro lá no hospital, né, na prisão em Israel. Ele foi operado, ele ia morrer, um câncer na cabeça, Israel salvou a vida dele. E ele foi trocado, 1.100 quase, pelo soldado Gilad Shalit, que ficou 5 anos sequestrado pelo Hamas. Foi nessa troca. Bem, então, primeiro para se vingar da liderança, para libertar os prisioneiros. Terceiro, porque, olha, Heber, eles estão dizendo que Israel vai destruir a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha e vai reconstruir o templo judaico. Então, essas são as razões por que eles planejaram esse ataque. Mas, ao fazer isso, eles tinham um propósito que era $10 mil para cada israelense trazido como sequestrado. Por isso que você vê civis invadindo, depois que entra os terroristas, você vê civis pegando mulheres, crianças, nenéns, idosos, inclusive idosos sobreviventes do Holocausto. Porque era $10 mil por cabeça. Até o momento, esses terroristas que estão agindo lá já ganharam, acho que foram 140 milhões, aproximadamente 140 milhões de dólares. Esse é o pagamento para você ter ali alguém combatente ou na guerrilha. E nós estamos falando de 40 mil. O efetivo do Hamas é 40 mil. Israel disse que já eliminou 20 mil. Metade. Então, eles estão valendo muito mais nos dias atuais. Então, quando você pergunta, mas por que está durando tanto? É porque eles conseguiram um número sem precedente de sequestrados. E toda a vida vale para Israel, inclusive os soldados ou as vítimas que estão mortas lá e que foram sendo trocadas. Um cadáver israelense valeu no mercado da troca 350 terroristas. Um judeu israelense morto. Então era assim, você entrega 7 sequestrados, 4 vivos, 3 mortos e leva 1.800 pessoas palestinos do Hamas presos por Israel são liberados. Então é por isso. Israel percebeu que quanto mais ele está cercando o Hamas, maior o risco de eliminar justamente os sequestrados. E que, como nós estamos acompanhando, estão em estado assim de fome, e é estratégico para que a pessoa com fome ela não consegue tentar fugir, e eles continuam sendo usados agora como escudos para a liderança que restou do Hamas na faixa de Gaza. É por isso que tem durado praticamente 2 anos, 7 de outubro de 2025, 2 anos a guerra. Porque as almas, as vidas, no caso aqui, importam muito mais para Israel. Aliás, essa é uma frase célebre dos muçulmanos. A fraqueza de Israel é o amor que eles têm pela vida. E a nossa força é que nós amamos muito mais a morte do que eles amam a vida. Por quê? Existe essa frase? Essa é a frase, é só buscar na internet você vai... Por quê? Porque eles têm aquilo que é chamado de jihad, que eu falei no início.
A Guerra Santa é o único expediente dentro do Corão que garante para um muçulmano a ida direta para o paraíso. Sabe quando a gente está falando do evangelho para católicos ou pessoas de outras religiões e o islamismo, você pergunta assim, se você morrer hoje, você vai para onde? Ah, eu não sei, eu não tenho certeza. O muçulmano também, porque eles têm uma espécie de purgatório islâmico, em que todos que morrem vão para esse purgatório. E aí, então, né, começa o processo, que a gente sabe, igualzinho à religião que eu mencionei anteriormente. Agora, ninguém tem certeza se vai para o paraíso, receber as virgens e tudo mais. E um rio de mel. Tem um rio também de mel. Eles acreditam nisso, está no Corão. Agora, se morrer numa jihad, numa guerra santa, é direto para o paraíso. Não tem purgatório. Não tem purgatório. É a única forma de ter certeza absoluta dentro do Islã de ir para o paraíso, é morrer na guerra santa. O Hamas acredita que ele está travando uma guerra santa. Por isso, ele coloca a população como escudo humano. É um benefício para aquelas pessoas, muito grande. inclusive crianças, adolescentes e mulheres.